professor dizendo, pelo amor de Deus, gente, vale a pena investir num computador, e a turma respondia, está pensando que eu sou rico? Né? E assim, só que terminei a faculdade e o tradutor que tivesse um computador em casa ganhava o dobro pela lauda traduzida do que o que usava a máquina de escrever. Então, assim, desculpa, se eu comprasse aquele computadorzinho, eu ia ficar mais rica, bem rápido. Então, são coisas que a gente tem que pensar nessa revolução, dá a nós uma possibilidade de gerar riqueza que vale o investimento, né? E é tudo muito rápido, muito, né? Muito mega. Aquele primeiro e-mail que eu usei em 94 só funcionava de universidade para universidade, então eu tinha que ter um amigo numa outra universidade para poder mandar um e-mail, essa coisa fantástica, assim, a informação chegava na hora, não tinha que ir para a fila, não tinha que ir para o correio, né? Isso não é avô de ninguém aqui que passou por isso, né? Fui eu mesma, e minhas filhas não conseguem nem imaginar como que dá para viver sem uma coisa dessas. Então, a gente está falando de revolução, sim, a gente está falando de acesso à informação, e isso pode ter significados muito mais profundos do que o simples acesso à informação. É acesso à informação, acesso à mudança, acesso à transformação, à criação de um novo mundo, né? O mundo que se transforma constantemente na nossa frente, e a gente é parte disso, que somos nós que estamos transformando o mundo com a tecnologia que está à disposição. Agora, chegando na educação. Né, independente dos conceitos pedagógicos, né, de decisão, se vai usar tecnologia ou não na sala de aula, a gente está diante de um problema muito sério. Né? Nós temos 8 milhões de estudantes internacionais que vão ter que viajar para estudar ao longo dos próximos anos. Legal, né? Todos vocês devem ser candidatos a isso, eu quero que minhas filhas possam fazer isso também, mas isso tem impacto ambiental, tem impacto de custo, muito trabalho que a gente tem pela frente para poder transportar esses jovens, para eles poderem estudar mais e melhor. A gente está num mundo em que as pessoas mudam de carreira assim, constantemente, né? 5 a 7 mudanças na carreira. Eu já estou na 3ª, né? Ainda faltam 4 para mim. E, né, na de vocês, não sei quantas vezes vai ser isso. Isso tem um impacto. Né? De novo, o que a gente precisa para poder mudar de carreira? Precisa aprender muito, precisa estudar. E, como eu digo, já mudei de carreira 3 vezes, não é com ninguém dando curso, explicando para a gente, fazendo mais 4 anos de graduação, dizendo para onde você vai. É assim, menina, está aqui, teu emprego novo, te vira. Né? E aí você pergunta para alguém, ou alguém do teu lado não te responde, porque você está aqui, te vira. Né? Então, qualquer profissional hoje tem que ser capaz de achar informação, descobrir o que fazer, se adaptar, descobrir onde estão as informações e os conhecimentos e as habilidades que ele precisa para vencer num mundo em constante mutação. Né? E onde é que a gente aprende isso? Não é com ninguém orientando. Então, a gente precisa de alunos cada vez mais capazes de autogerirem o seu próprio conhecimento, e pessoas que vão ser capazes de aprender ao longo da vida toda. Né? Aquele diploma no final da graduação não quer dizer nada, né? Se ele só disser que eu aprendi isso. Não, ele tem que dizer que você aprendeu a aprender, que você sabe onde encontrar informação, que você sabe avaliar o que você não sabe. O que é importante eu aprender agora para lá no futuro fazer diferença. Né? O que vai faltar no mundo daqui a 2 anos? É isso que a gente tem que pensar hoje quando a gente pensa na carreira do futuro. Né? O que está me faltando hoje? Porque ficar orgulhoso com tudo que eu sei, olha, daqui a meio ano já não serve. Né? Então, vamos precisar aprender muito, precisa de muita aprendizagem. Onde vai estar essa aprendizagem? Onde vai estar essa escola? Né? Não vai ser daquele jeito que a gente conheceu, bonitinho, na sala de aula, com aulas de 40 minutos. Pode esquecer. Precisamos de todo mundo com conhecimento. Estou falando demais. Todo mundo com conhecimento. Estamos esperando 100 milhões de alunos novos até 2025, né, que façam ensino superior. Acabou aquela ideia que ensino superior é para alguns. Né, e é uma loucura aqui no Brasil, como tem pouca gente terminando ensino médio, universidade, né, com essa história de trabalhar com o Canadá hoje em dia.
vem aquela questão, né? O drama do Canadá é evasão no ensino superior. Imagina, o pessoal entra no ensino superior e só 80% se forma, é uma calamidade, né? Aí a gente vai no dia seguinte num evento aqui no Brasil sobre educação, que está todo mundo orgulhoso, que está resolvendo o problema da educação básica, que as crianças estão conseguindo concluir o 5º ano com um tal de quase 4 no IDEB, um avanço considerável com relação ao que era antes, né? Desculpa, não precisa dizer o que significa 4 no IDEB, é bem pouco, e a partir daí é a derrocada. Então, a evasão escolar no Brasil começa aos 11 anos. Se alguém tem filho de 11 anos aqui, eu tenho, fiquei olhando bem para a cara dela, eu disse, pois é, a hora em que alguns brasileiros vão continuar na escola e outros não, né? Quando o mundo está precisando cada vez mais de gente com nível superior. Então, o que a gente faz? Né? Vai precisar de escola, universidade, prédio, isso e aquilo, e vai precisar de conhecimento que não vai estar nesses lugares tradicionais. Questão de avaliação, né? A gente está melhorando no PISA, a gente passou de último para 6º antes do último, uma melhora impressionante, né? Agora, os líderes, Canadá, Finlândia, Japão, Coreia, China, eles já não estão mais preocupados se a nota deles no PISA está boa ou não. Eles estão preocupados no que eles vão fazer para ir além. Quais são as habilidades que eles têm que promover entre a população para ir além daquilo que o teste avalia. Porque eles já sabem que o teste avalia é pouco, e a gente está batalhando para deixar de ser lanterninha nesse mesmo teste. Então, tem muito que pensar aí, né? E a questão do abandono escolar, que eu já mencionei. E aí, o que a gente faz para lidar com todos esses desafios? E aí, o que eu tenho visto, né, a gente vê o uso de tecnologia em sala de aula já há muito tempo, e sempre era aquela situação assim de cobertor curto. Tá? Então, tem computador, mas não é para todo mundo, tem que fazer fila. Eu lembro quando qualquer escola particular boa do Brasil tem um laboratório de informática. Vocês todos devem ter ido nessas escolas que tem um laboratório de informática. Do ponto de vista do professor, o laboratório de informática é um estorvo, né? Porque para usar aquele laboratório, que geralmente fica no 4º andar do anexo 2, depois da chuva, ele ainda tem que agendar, né? Pedir, pelo amor de Deus, para alguém da área tecnológica reservar aquela sala para ele. Aí reservou, aí choveu, não, a criançada não pode se molhar, cancelou a aula na quinta-feira. Semana que vem, a quinta-feira também é feriado. Então, agora só daqui a 3 semanas, mas já passou a prova. Aí o professor se pergunta, gente, por que eu me dei o trabalho de planejar uma aula com informática que nem aconteceu, né? E todo esse trabalho. Então, tem que disputar o laboratório, depois tem que rezar para a internet não cair, depois tem que rezar para o negócio funcionar, e aí ainda vem os avaliadores depois e querem dizer que informática não funciona na educação. Claro, essa informática ali no canto, um pouquinho só, não vai fazer a diferença, não vai revolucionar, transformar, mudar, virar vigotskiana, nada disso, né? Vai ser um evento que acontece uma vez por semana nas escolas, quando o professor se organiza. E aí o professor de História resolveu que vai fazer um projetaço, que quer usar a tecnologia sempre, né? Aí não vai dar para o de matemática, porque lotou o laboratório. Então, esse esquema, a gente está vendo que está ultrapassado. A gente precisa de mais. Tecnologia tem que estar assim, tem que ser normal que nem a água que a gente bebe. Porque na casa de vocês deve ser assim. Cada um tem seu computador, tem um da família, tem aquele que usa mais e que vai usar o tempo todo. É para usar a qualquer hora, em qualquer lugar. Tá? Senão não funciona, né? Senão fica assim... É pouco para fazer a diferença, tá? Agora, então, o que acontece? Aí entra a minha história de pesquisadora, aí vem lá aquele monte de projeto, né? Trabalhei no primeiro UCA, um computador por aluno, né? Então, é pouco computador, vamos agora botar mais computador, um para cada criança. Ou então, aí teve UCA por tudo, né? No Uruguai, na Colômbia, no isso, no aquilo, em Portugal, tem também, né? O Magalhães, lá, cada portuguesinho tem um Magalhãezinho para cuidar em casa. E aí um monte de projeto que avalia
se aquilo funciona. E, mais uma vez, as avaliações não comprovam que investir em tecnologia faz diferença. E aí eu ficava louca da vida, porque é claro que faz diferença. Não precisa de teste para saber se computador faz diferença na educação. Faz diferença. No mínimo, está ensinando a usar computador. No mínimo, está dando a chance de alguém aprender essas coisas importantíssimas para o desenvolvimento da humanidade, que é a informática e tudo mais. Então, para isso, no mínimo, está servindo, mas não aparecia nos testes, né? Porque ligavam lá os computadores, acontecia não sei o quê, que ninguém contava, ninguém via, ninguém pensava se tinha feito a formação do professor direito, se tinha eletricidade direito na escola, um monte de projeto que eu já fui, que aí você tem o computador, você tem o aluno, você tem o laboratório, você tem tudo, mas sabe o que acontece? Naquela comunidade, a escola divide a água com a comunidade. Então, um dia tem água, outro dia não tem, porque um dia a água é da escola, outro dia a água é da comunidade. O dia que não tem água, não dá para vir para a escola. Se não dá para vir para a escola, também não dá para usar o computador. Então, como é que a criança vai aprender mais com aquele computador ali, mesmo que seja um por aluno? Então, a gente tem problemas de infraestrutura muito sérios. Aí a gente diz, esse computador tinha que estar na casa do menino, né? Por que ele está na escola? Deixa, leva para casa, né? No dia que tem água na casa dele, ele usa em casa. No dia que tem água na escola, usa na escola. Né? São soluções que a gente pode pensar. Então, assim, o que acontecia com as pesquisas? Não se olhava o que acontecia em sala de aula, não se olhava as questões de infraestrutura. E qual é o teste no final? Uma prova de português e matemática comum, né? Para testar aquilo que o Ford lá queria saber se as crianças estavam sabendo direitinho, né? Não faz diferença, porque se o programa não foi bolado para melhorar a habilidade em português e matemática, o teste de português e matemática não vai avaliar nada. E todas as outras coisas que o garoto aprendeu porque teve acesso ao computador. E todos os e-mails que ele mandou para o amigo que ele descobriu não sei aonde. Tudo que ele descobriu no mundo porque ele, de repente, pôde começar a pesquisar. E aquele menino lá do interior do Piauí que descobriu como que chega em Teresina, né? Quanta coisa se aprendeu que não apareceu no teste de matemática, que não apareceu no teste de português. E aí vem as grandes avaliações, não funcionou. Né? Colocou um computador por aluno na Colômbia, fez o teste de matemática, não funcionou. Colocou um por aluno no Uruguai, fez o teste de matemática, não funcionou. Mas, peraí, usaram aquele computador para ensinar matemática, para ensinar qualquer coisa ou para deixar desligado? Isso também ninguém foi ver, né? Então, são situações muito complicadas quando a gente pensa na máquina, né? Que a primeira coisa que a gente pensava em informatização das escolas era, bota a máquina. Depois a gente vê, depois pega programa de graça na internet, faz uma formação não sei como, alguém na escola vai ensinar os outros professores, vai ter multiplicador, mas isso em educação não funciona. O professor vai continuar fazendo aquilo que ele estava acostumado e aquilo que dá certo, e, pelo amor de Deus, não vou inventar o que eu vou fazer com essa máquina se eu não sei o que fazer com ela. Só que essa situação já está mudando, ainda bem. O que está acontecendo? Desde que tem o blended learning, esse conceito de que a educação pode ser permeada por informática a qualquer hora, em qualquer lugar, sem você pensar na máquina, mas pensando que ela está ali o tempo todo, aí os estudos começaram a dar resultado, invariavelmente, sem você ter que contar a história inteira, porque o meu drama era que, então, para combater essas pesquisas de que computador não funciona, vamos contar a história inteira. Então, vamos lá, vamos fazer formação de professor, vamos botar um programa adequado para aquilo, vamos ver se aquilo foi bem usado. Aí eu comparava escola que usou bem com escola que usou mal. Nossa, dava diferença, quem usou bem tinha resultado bom, quem usou mal não tinha. Olha só como faz diferença. Mas dava muito trabalho, não era muito convincente. O que o mundo parece que quer é aquele resultado fácil, né? Liguei na tomada e saiu o resultado. Agora, sim, ainda bem, com o Blended Learning começa a acontecer isso. Por quê? Porque é tanta coisa que acontece quando o aluno tem acesso à tecnologia a qualquer hora, em qualquer lugar, que os resultados realmente aparecem, independentemente de contexto. Os alunos até aprendem mais linguagem, até aprendem mais matemática, e as outras coisas eles aprendem também. Então, vamos ver alguns resultados aí. Sou eu.
Muita tecnologia. Então, olha só. Aqui a gente tem educação de ensino médio no estado de Ontário. Né? Aplicou Blended Learning, ou seja, ensino a qualquer hora e a qualquer lugar, com uma plataforma. É uma plataforma que una professores, alunos e conteúdo, que permita que eles se falem e que a infraestrutura das escolas veja o que está acontecendo ali. Tá? Então, com esse tipo de trabalho, de 2004 até 2010, eles conseguiram passar de 68% de formatura para 81%. Tá? 19% de aumento, mais 72 mil alunos no nível superior. Né? Pensa naqueles 100 milhões que a gente está precisando, né? Já está contribuindo para aumentar essa necessidade de mão de obra. Vocês estão sabendo, né, que está faltando mão de obra assim? Vocês sabem o que significa isso? Né, para as empresas, a Vale, a Oracle, a Petrobras, precisando fazer faculdade da Bolsa, fazer qualquer coisa para pedir para alguém, pelo amor de Deus, estudar alguma tecnologia, porque está faltando. Né? Você põe o anúncio de emprego, não vem ninguém. Aí as empresas entram em pânico. Tem empresa com 600 vagas livres, com 1.000 vagas, com não sei o quê. O que é isso? É trabalho que não está sendo feito, é riqueza que não está sendo gerada. Né? E falta gente? Não falta gente. Desempregado tem um monte, mas é aquele que parou a escola no meio do caminho, que foi estudar alguma coisa que não está com tanta demanda. Né? Então, é importante, e tudo que se puder fazer para garantir a formatura nas áreas tecnológicas vai trazer riqueza para o país, com certeza. Tá? Então, não é só uma questão de nota bonitinha e mais aprendizagem. Então, aqui um exemplo. Né? Eu não sei a história toda. Né? Ninguém precisou me contar, olha, teve que ter um programa assim, teve que formar o professor assado, teve que usar o programa não sei como, teve que isso, teve que aquilo para conseguir esse resultado. Não, colocou professor, aluno e conteúdo junto numa mesma plataforma, o resultado veio. Vamos ver um outro exemplo. Agora, no estado do Tennessee. Né? No Tennessee, certamente, tinha problemas de formatura, graduação, começaram a fazer análises preditivas. Né? Com informática, a gente consegue não só ver o que o aluno está fazendo, mas prever. Eu sou professora de cursos à distância. Né? Intuitivamente, há 12 anos, eu sei que se os alunos não vêm na primeira semana de aula, eles abandonam o curso. Quem não veio na primeira, não vem na segunda, não vem na terceira, não vem na quarta. Tá? Agora, quem veio na primeira pode faltar a segunda e voltar na terceira. E depois voltar na quarta, faltar na quinta e voltar na sexta. Agora, quem não vem na primeira semana de aula, pode ter certeza, abandono escolar. Existem outros comportamentos de alunos que prevêem o abandono. Então, quando a gente consegue rastrear isso por meio de informática, rastrear o comportamento do aluno e ver, faltou no primeiro dia de aula, está tirando nota baixa em matemática na primeira semana, está fazendo não sei o quê, está chegando atrasado todo dia. Você une essas informações e toma uma atitude antes de chegar ao mês de novembro, você salva um monte de aluno. Tá? Então, são truques da informática que transformam a educação. E a gente não está falando de Piaget e de Vygotsky, a gente está falando de informática ali, olhando o que os alunos estão fazendo e gente pensando o que vai fazer com aqueles números. Né? Porque tem que ter alguém para ter essa ideia. Porque eu sempre falava, né? Ia lá na coordenação do curso, sabe, os alunos que faltaram a primeira semana do curso abandonaram. Que pena, né? Vamos ligar para o aluno, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas assim, ficava no que pena, né? Quando isso vira sistemático, a gente também pode tomar uma atitude sistemática, né? Com esses comportamentos que a gente vai observando. Então, fazendo isso, incluindo o programa de EAD para ajudar quem precisa, quem tem necessidades especiais de todos os tipos que se pode imaginar. O Tennessee conseguiu 8% de aumento na taxa de formatura, 25% da redução de abandono escolar, e assim eles vão avançando. Tá? Vamos.
Outro departamento de educação do Alabama, né, mais uma situação de tomada de decisão estratégica e melhorou o desempenho de aluno com o quê? Com blended learning, com EAD. Então, é aquilo. Para que é tão importante a plataforma? Que aí você vê o aluno que está indo mal, o aluno que está ficando para trás em português, matemática, física. E o que você faz? Senta e chora? Chama o pai e briga? Esse pai que há 8 anos também não fez nada por aquele menino vai ter que fazer agora? Não, você dá um curso extra. Você manda um material. Você não tem dinheiro para mais um professor, você não tem mais uma sala de aula para o horário do turno, você não tem transporte escolar para levar o menino para a escola na hora que ele precisa de curso extra. Faz a distância, tudo bem, dá certo. Tá? Inclusive, nos níveis, em nível superior, está comprovado em estudos americanos, estudos brasileiros, que o ensino à distância, no mínimo, não é pior do que o presencial. Tá? No mínimo, é igual. Os resultados, a gente pode desconfiar, né? Imagina como pode, porque a gente está muito acostumado com o ensino presencial. Mas, assim, testes sistemáticos mostram que a EAD não é pior do que o ensino presencial. Agora, o blended é melhor. Por quê? Porque é o melhor dos dois mundos. Porque aquela hora que você precisa, no olho do olho, motivar o aluno, dizer para ele para que serve aquilo tudo que ele está estudando e coisa assim, aquilo você faz em sala de aula. Agora, a hora que é para se concentrar, parar, ler, você faz em casa, no teu tempo. E quando toca o sinal depois de 50 minutos, você não precisa parar. Né? Esse é o dilema do ensino presencial, a tal da aula de 50 minutos. É uma loucura. Né? O conhecimento tem que caber em 50 minutos. Você falou que queria falar em 20 e tem que enrolar, completar 50. Ou então, tá legal, queria continuar mais 3 horas estudando, não pode, porque tem que sair da sala, que é a hora do outro professor. Com ensino à distância, com tecnologia, isso não acontece. Se está interessante, o aluno estuda mais. Se não está interessante, ele para. Mas, convenhamos, as pessoas são interessadas. No final, tende a dar mais certo do que não dá certo. Então, quando a gente mescla o presencial com a distância, a gente tem resultados muito melhores. Vocês devem saber muito melhor do que ninguém, quando estão gostando de alguma coisa, como o tempo não importa. Né? Agora, quando está chato, pelo amor de Deus, né? Aguentar aquela pessoa falando até terminar o horário, né? Então, outro resultado. Agora, só assim, rapidamente, né, pensando como que se dá essa transformação na sala de aula, o que pode ser tão diferente? Né? De repente, o professor com tecnologia dentro da sala de aula, na hora que ela fica farta, na hora que você não precisa pedir, pelo amor de Deus, andar 4 andares, reservar a sala, quando ela está ali para usar na hora que dá vontade, cada um com seu computador, o que a gente pode fazer? Trabalhar em grupos. Eu posso aqui, do meu computador, decidir quem está em qual grupo aí. Né? Aquele pode trabalhar com aquele, pode trabalhar com aquele, né? Numa mesma sala. E como é que eu posso distribuir esses grupos? Por interesse, por necessidade. Não preciso entrar nesse esquema de falar uma coisa para todo mundo. Eu não sei, eu estou aqui falando, eu não sei quem está interessado, eu não sei qual é o foco de cada um de vocês, eu não sei por que cada um de vocês está aqui. Agora, com tecnologia, eu poderia descobrir, faz uma enquete, descobre por que cada um está aqui. Quem se interessa por pedagogia faz isso, quem se interessa por informática faz aquilo, quem está no movimento software livre faz não sei o quê. Eu não sei. Eu estou aqui falando com todo mundo, com todos os professores, todo dia. Com tecnologia, em sala de aula, eu consigo dividir. Departamento de Educação de Nova York faz isso rotineiramente, ganhou prêmio essa semana de melhor implantação transformadora de educação por um órgão internacional. Então, isso faz diferença. E aí eu posso me dedicar a um grupo de cada vez. Então, o que eu faço? Primeiro eu me dedico àqueles que precisam mais, depois eu inverto, depois eu deixo um vídeo para quem quiser ver não sei o quê, ou eu dou uma tarefa de desenvolvimento autônomo para as crianças. Tem muita coisa que eu posso fazer em sala de aula para desenvolver o potencial dos alunos cada vez mais. Tá? Em casa, né? Eu não sei, lembra aquela coisa, como é que é para ver se o aluno fez lição numa sala de aula tradicional de uma escola boa de hoje? Né? O aluno faz a lição
e a professora passa naquela sala com 30, 40 alunos e vê quem fez, quem não fez, anota num papel, e depois o PEDEL, à tarde, escreve para os pais dos alunos que deixaram de fazer lição 3 vezes, e aí o pai tem que pegar um carro durante 40 minutos, enfrentar o trânsito de São Paulo para conversar com o diretor, porque o moleque não fez dever de casa. Tá? Com tecnologia não é assim. Com tecnologia, o garoto faz o exercício. Automaticamente, o professor recebe uma notificação dos alunos que não fizeram a tarefa. Se ele quiser, ele programa a máquina para automaticamente devolver uma notificação para o aluno e para o pai dele e dizer, olha, seu filho não está fazendo tarefa. E aí o pai, por um e-mail, diz para o diretor, pois é, aperta o moleque porque ele tem que estudar. E tudo resolvido. Né? Agora, o tempo que a gente perde naquele ensino presencial, sabe, é muito precioso e é muito chato, porque enquanto a professora está passando ali, eles estão jogando bolinha um no outro. Né? Acabou a bolinha, acabou o problema, porque você tem o controle transparente. Feito isso uma vez ou 2 ou 3, o menino não vai mais querer receber esse e-mail em casa, né? Porque o pai também não vai mais querer receber esse e-mail em casa. A solução vai ser qual? Fazer lição, não tem outra, né? Então, ajuda muito também, né, você ter essa situação. Outra questão que está em moda, vocês devem saber melhor do que ninguém, é o Flipped Classroom, né, advogado pelo CAN, que você assiste a aula em casa e vai para a escola para fazer o quê? Aquilo que é importante na escola, debater, conversar, trocar ideia. Né? Agora, assistir a aula, sentado enquanto um outro fala, você faz na tua casa, sentado na cama, deitado na rede, né, num lugar bem mais agradável do que aquelas fileiras em sala de aula. Né? Então, o Flipped Classroom está se provando muito interessante também. No final, o que isso tudo significa? Mais autonomia